Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Primecast, o podcast da Ecoprime, o podcast da família cristã. Aqui nós falamos sobre educação de filhos, criação de filhos, educação cristã, teologia, um pouco de filosofia cristã e também casamento. A gente está muito feliz de estar dividindo esse espaço com você. Eu sou o host do podcast, junto com a minha esposa maravilhosa, que também é host. Host nada mais é do que apresentador, né? Apresentadores do podcast. Sou Gabriel CBO. E ela é o rosto mais bonito do podcast. Isso já faz parte do script, Já faz parte do script. Minha esposa, Andressa Oliveira. Se você quiser aprender mais sobre criação de filhos, siga Andressa Ecoprime, com 2 Cs, Andressa com 2 S, no Instagram. Todos os dias conteúdo bíblico sobre criação de filhos. Hein, amor? Hoje a gente vai falar sobre o quê? Então, hoje a gente vai falar sobre o final, né, o propósito da educação cristã, o final da educação básica, que é o ensino médio. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre qual a perspectiva cristã e bíblica que a gente pode olhar para esses últimos 3 anos, né, e escolher a escola para os nossos filhos nessa perspectiva. Da formação pedagógica dos filhos, de formação escolar. Muito bom. E para isso a gente trouxe aqui alguém que é autoridade no assunto. Estou aqui com Fabiana Thompson. Fabiana é serva de Jesus, esposa de Luiz Thompson. Ela é mãe do Benjamin. 10 anos? 10 anos. 10 anos. É um gigante. Tem quase minha altura com 10 anos. E olha que eu não sou tão alto, mas assim, 1,70 m com 10 anos. Já calça 40. Já calça 40. E Cristal, né? Uma princesa chamada Cristal. Formada em letras e secretariado, são 2 graduações. Pós-graduada em língua e literatura inglesa. Mestre em gestão empresarial. E não paro por aí. Certificado internacional em storytelling pela Max Steel Story Studios. Very good. Meu inglês é da Arábia Saudita, então não ria. Mas fez Eu não estudei na Ecoprime, que é uma escola bilíngue. Foi bem. Eu vou repetir porque ficou bonito, já que recebemos aplausos. Ela é certificada, especialista em storytelling. Nada mais é do que contação de histórias, né, para uma perspectiva empresarial que seja, em várias aplicações, pela Max Steel Story Studios do Reino Unido. UK, é isso? UK. Ok, meu amigo. E coordenadora, finalmente, da Escola Ecoprime. Coordenadora do ensino médio da Ecoprime, né? Ecoprime International Christian School, que é a nossa escola. 9 anos conosco, hein, Fabi? É 9 anos, desde 2015. Cristal tinha 6 meses. Olha, e Ben tinha 2 aninhos. Eram 2 bebês, né? Que bênção. 2 bebezinhos. Que massa. Privilégio nosso fazer, né, parte da formação dos 2. Exatamente. Que coisa boa. Então, vamos... E mais um adendo, né, que a Fabi não é apenas coordenadora, mas fez parte, né, da gestão, Isso. né, de gerar esse né? filho, Foi. né, que foi o ensino médio, né, de pensar nesse projeto, de pensar em tudo isso. E a gente vai contar um pouquinho dessa história hoje. Exatamente. Mas você tem um recado sobre a Ecoprime. Eu tenho um recado sobre a O que Ecoprime. está acontecendo nesse momento aqui, da Escola Ecoprime? A gente... Esse podcast, né, o Primecast, ele foi feito mais uma iniciativa nossa com o objetivo de alcançar famílias cristãs com conteúdo bíblico sobre criação de filhos, sobre família, sobre casamento. A nossa missão, ela está atrelada à missão dos pais de conduzir seus filhos a Deus. E para isso nós entendemos lá atrás a importância de nós trazermos esses conteúdos a partir de uma visão bíblica. Nós conhecemos muitas vezes a palavra de Deus, mas muitas vezes não temos o discernimento de conseguir aplicar a palavra de Deus à vida prática, à rotina de criação de filhos, à rotina de casamento. E o nosso objetivo aqui é, assim como Deus tem nos abençoado através de outras pessoas e através da sua própria palavra, nós sermos instrumento de bênção para abençoar vocês. E nesse caminho de educação cristã, nós sentimos a necessidade de produzir um material, e aí surgiu a editora Ecoprime, que tem o seu próprio material. Nós temos o nosso próprio material, que é utilizado na nossa escola e também usado em algumas escolas parceiras, né? Nós temos aí a Estímulos, a Alfa 2, a Cidade Viva. Em várias cidades do país. Em várias cidades do e país. alcançando mais e mais escolas. É um material didático, tá, isso. gente? Português, matemática, história, geografia, ciências, não é, amor? Isso. Que é utilizado hoje na nossa escola, porque é um material com uma cosmovisão cristã. Então, ele parte do princípio, né, que Deus criou todas as coisas e conduz os nossos alunos a Deus, né, dentro dessa perspectiva de educação. E no último episódio do podcast, a gente vinha falando sobre educação cristã, né, o princípio e o fim. E quando a gente olha para a educação do começo ao fim, né, é impossível a gente não olhar para esse fim e não lembrar de tudo aquilo que a gente ouve falar, dos outdoors com os rostos, né, ali, primeiro lugar isso, primeiro lugar aquilo, segundo lugar aquilo. De forma geral, o mundo ele tem olhado o ensino médio, o mercado. O ensino médio como mercado e a educação toda como tendo o fim
no passar numa prova para que eu possa estampar lá né, a foto e o nome do meu aluno no outdoor. E eu lembro, Fabi, quando a gente começou a pensar no ensino médio, essa foi a primeira coisa que bateu no nosso coração, porque a gente fez assim, ó, a gente vai começar o ensino médio, os 3 últimos anos, né, e tem isso, são os 3 últimos anos. Meu Deus, depois disso eles são adultos. Sabedoria. Exatamente. É isso, né? Depois desses 3 últimos anos, eles vão ser adultos, eles vão estar prontos para a vida adulta, vão estar se preparando para casar, vão estar entrando no mercado profissional, vão estar tendo que enfrentar um ambiente, às vezes, inóspito da universidade. Né? O que é que a gente precisa fazer? Como a gente precisa formar esses meninos? E aí, tem do outro lado o Enem batendo na porta e todo mundo preparando os filhos e alunos para o Enem. Conta aí um pouquinho dessa história, de como foi esse começo, né? Das nossas dificuldades, né? Dos nossos pensamentos em relação a essa questão e a como o mundo vê e a como a gente estava vendo por conta do entendimento, né? De uma cosmovisão cristã. Isso. É bem interessante essa construção do ensino médio, porque eu gosto muito dessa ideia como storyteller, contadora de histórias, né? E nessa caminhada, entendendo cada vez mais a técnica de contação de histórias e, na verdade, observando o que já existia desde muito tempo, né, que o dono de toda a história é o próprio Deus, né, ele deixou tudo para a gente em forma de história escrita na Bíblia, né, do começo ao fim, uma única mensagem que é Jesus, e é nada mais do que observar, né, esse movimento de história. Então, pode notar que a gente sabe o final desde o começo, mas a gente não sabe o como. Então, a gente sabe que as crianças vão chegar lá no ensino médio. O como é a grande questão. Então, os pais têm essa liberdade de escolher o como. O conhecimento está aí, ele trouxe para a gente muita coisa, e o como ele deixa por nossa conta. Eu digo muito no treinamento dos professores. Ó, a gente tem o conhecimento, e o como, as metodologias e a didática, o Senhor ele deixa a critério da nossa criatividade. E falando em criatividade, um dos pontos mais interessantes é que olhando para avaliações externas, como o Enem, a gente perde uma essência do nosso Deus, que é a criação, né? Então, na educação infantil, a gente quer que os meninos falem inglês fluente, que ele seja criativo, que ele imagine. E, ao longo dos anos, a gente vai ensinando o contrário, ou seja, os meninos vão desaprendendo a falar em público, eles vão desaprendendo a ser criativos. Então, eles foram ensinados a ser criativos na educação infantil, chega no Fundamental 1 e 2, se a gente não alimentar isso, eles perdem. Então, é um contraste, assim, enorme, né? Então, quando você está, por exemplo, tem a oportunidade de colocar o pezinho lá na educação infantil e compara com o médio, você olha assim, nossa, não tem como você não enxergar o fim e voltar para o começo e ver o que é que a gente precisa corrigir aí para chegar nesse fim de uma forma que não seja limitada a um único propósito, né? Então, o ensino médio Prime, ele nasce nessa perspectiva, né? Realmente, a gente prepara apenas para um exame, onde é que ficam as outras habilidades? Né? Então, acho que essa foi a grande busca da gente ao longo daqueles meses, estudando o que seria o ensino médio Prime e ter essa perspectiva de continuidade, né? A gente sempre conta a história de Andressa, que é muito, muito massa, e a gente, como mãe, funcionária da escola, nessa parceria com ela, a gente entra de carona nesse sonho, né, de estar ensinando, estar com nossos filhos lá dentro da escola e poder visualizar esse fim. Então, o ensino médio Prime, ele tem uma proposta de provocar. Ela é provocativa, né? Tanto é que a gente provocou desde o início, muito além do Enem. E a gente faz realmente muito além do Enem. A gente precisou até educar os pais, né, de alguma forma. Exatamente. Porque muitas vezes o pai nem sabia o que era necessário. Ele só tinha o senso comum de que Enem, prova. Então, a gente foi meio que um Steve Jobs ali, um pouco disso. Isso. Mostrando que, na época do Steve Jobs, né, quando ele lançou o iPhone, todo mundo só queria mais teclas. O teclado de computador dentro do celular, que era o BlackBerry. Da minha época, você vai lembrar do que é o BlackBerry. E todo mundo só imaginava como é que a gente pode aumentar. Então, vieram os palm tops, veio a canetinha para fazer, mais uma vez, teclado. E o Steve Jobs traz uma coisa absolutamente disruptiva, diferente, que a pessoa nem sabia que precisava. E é um pouco disso, né? A gente, não é nem que a gente está inventando a roda, mas a gente precisou mostrar para os pais, assim, ó, tem um universo completamente diferente
e muito mais próspero, digamos assim, para quem treina essas habilidades e não apenas aprende conteúdos para passar na prova. E quando eu tive a oportunidade de dar aula na universidade em si, então foi bem interessante que nem eu sabia dessa, digamos assim, dessa habilidade de coordenar, né, esse segmento de ensino médio, nessa perspectiva. Então, a Andressa, ela é muito visionária nesse sentido, né? Na verdade, eu entrei na Ecoprime com a missão de ficar invisível, sendo mãe, professora de manhã e de tarde para casa, né? E ainda consegui passar 2 meses lá, escondida, e a Shirlene vai e descobre a minha outra identidade de secretária e experiências dentro de gestão, e aí eu não tive como fugir. Não por elas, que por elas eu até conseguiria fugir, mas quando o Senhor pega... até a coordenação da educação infantil, exatamente. Eu queria fugir, né? A minha resposta era não. Ele disse, mas não é o que você quer. Né? Então, ele me pegou pelo braço, é você, então vinha cá. E aí, de fato, assim, ele coloca alguns desafios que nem a gente sabe que a gente é capaz de alcançar ou de contribuir, né? E... quando o Andressa me convidou para o projeto do ensino médio, foi que eu parei para, digamos assim, listar as experiências que eu já tive, né? E como assim, ele planeja, né? A história dele é linda, da forma que ele traz é muito massa. Então, ter esse pezinho dentro de sala de aula, dentro de gestão, dentro das universidades, entender o mercado, me fez acompanhar o que a Andressa tinha também dentro do coração, de preparar para mais além do Enem. Então, eu olho para os meninos desde a educação infantil, que tipo de líderes eles vão ser, né? E isso, a gente chega no ensino médio, a mesma coisa. Então, como é que a gente vai entregar esses meninos para a universidade? Então, eu sempre dei muitas aulas nos períodos iniciais. E os meninos chegam zerados, eles não sabem falar. Quando eu digo falar, nem é falar inglês, é períodos falar... iniciais da faculdade, né? Exatamente. É falar a própria língua e fazer uma apresentação de um conteúdo. Ou seja, por exemplo... Você está falando da faculdade, então? Isso. Os alunos, no início de uma faculdade, não sabem. Exatamente, não sabem. E muitas vezes eles não sabem nem o que é que eles foram fazer lá. Simplesmente passei. Então, olha só o perigo. Você enfrentar um exame por enfrentar e vai junto com a direção do vento. Na correnteza, né? Sem direcionamento algum, né? Sem oportunidade de ter um projeto de vida realmente sólido e firmado, numa visão bíblica, numa cosmovisão bíblica, né? E realmente saber para que eu entrei aqui, né? Qual a diferença que eu vou fazer aqui, o que é que eu estou fazendo aqui. Então, acho que, juntando tudo isso aí, eu acho que eu tive uma clareza do que realmente a gente queria dar continuidade, né? No ensino médio Prime. Eu lembro que tu estava falando de quando você começou, e eu estava lembrando de quando eu estava pensando na pessoa que poderia ficar na frente do Projeto Prime, né? Porque o entendimento desde o início era esse, né? Não vou focar, não quero focar todo o ensino médio para uma prova. Existe muita vida além disso. Muitas habilidades que precisam ser desenvolvidas para que eles possam abraçar toda uma vida. Então, a gente precisa muito mais do que isso. E se você foca apenas no mercado de trabalho, por exemplo, então, tirando essas outras perspectivas de ser pai, de ser homem, de ser líder, de ser pastor do seu lar, de ser esposo, né? Outras habilidades, outros papéis que ele vai precisar desenvolver, né? Tratando-se de homens aqui. Ainda assim, se a gente olha só para o mercado de trabalho, só no mercado de trabalho, se a gente pensar de forma racional, o que é que meu filho precisa para ter sucesso profissional, não se limita a estudar as matérias de forma técnica, né? Uma pessoa para, por exemplo, vender alguma ideia para o seu gerente ou para mesmo passar numa entrevista de emprego, ele vai precisar, por exemplo, saber se comunicar bem, ele vai precisar se vender, ser persuasivo na forma de comunicar. Então, apenas isso já traria abaixo a forma como a educação no ensino médio é feita, né? Então, quando eu estava pensando sobre esse projeto, pensando em que tipo de pessoa, eu disse, olha, precisa ser uma pessoa que esteja envolvida com a educação, que entenda sobre a educação, mas precisa ser uma pessoa do mercado de trabalho, uma pessoa que entenda de negócios, entenda de grandes corporações, para que ela possa unir essas duas coisas e tenha uma cosmovisão cristã clara do que é educação, para que a gente possa... Porque... a gente, né, nada do que a gente faz que esteja longe da palavra de Deus, ela tem valor, ou ela pode, né, ela vai gerar frutos, porque a gente entende que Cristo, ele é a verdadeira sabedoria. Isso.
Então, é nele que a nossa educação e que as nossas bases precisam estar pautadas. Então, essa combinação era justamente Fabi. Fabi estava no meio de um tratamento. E eu, meu Deus, eu vou ligar para ela. Ela está no meio de um tratamento. Mas era tudo que eu precisava naquele momento. Deus dá que a gente precisa, né? Que bênção. E eu tinha muito tempo livre, digamos assim. O tratamento, ele deixa... A cabeça, não podia fazer nada com o corpo, mas a cabeça, eu sempre tive a cabeça muito atuante, né? Sempre estou pensando em alguma coisa. E foram períodos muito legais, assim, de estudo, de leitura, de aprofundamento, de amadurecimento de ideias, assim. Foi bem interessante. Deixa eu fazer uma pergunta nessa perspectiva, porque, assim, quando a gente fala que a prova no final de uma carreira de 17 anos escolar não pode ser a última finalidade, a gente não está desmerecendo a importância desse exame. Né? Sim, Ou a relevância dele para iniciar um curso de graduação que seja. Ou para avaliar, né, o nosso Isso. ensino médio. Então, assim, não é que a gente está desmerecendo isso, mas, ao mesmo tempo, eu sei que existem duas perspectivas de divulgação de escolas no mercado nacional. Eu converso com dezenas e dezenas de escolas por causa da editora Ecoprime, converso com donos de escola, conversei com mais de 50 certamente nesse último ano. E, assim, eu vejo muitos donos de escola talvez preocupados com dois cenários. Ou eu vou divulgar que eu tenho muitos resultados no vestibular, e eu vou entrar nesse mar vermelho de sangue, digamos assim, para sugar o máximo de um punhado de alunos, porque de 60 alunos que você tem que vão se formar no terceiro ano, 5 estão se destacando, os outros 55 estão se estragando. Você está deixando de entregar para eles aquele conteúdo que seria realmente de habilidade para a vida, e ao mesmo tempo esses outros 55, alguns estão ansiosos, depressivos, tomando psicotrópico, frequentando consultórios de psiquiatras, e infelizmente isso acontece. Né? Essa corrida maluca sobre o Enem, se você não passar, é sua vida, acabou. É pressão em casa, é pressão na escola, leva os resultados. Antigamente até tinha um respeito, né? Você estudava de segunda a sexta, descansa, sábado, domingo, vai fazer uma coisa, vai viver, cara, você é um jovem, né? Vai desfrutar, vai correr. Hoje em dia é aula de domingo a domingo, aulão, não sei o quê. Domingo a domingo, prova domingo a domingo. O aluno do terceiro ano não tem vida, não tem descanso. Isso é até antibíblico, né? Do ponto de vista de que 6 dias trabalharás e um dia descansarás. Isso é para o nosso bem. E aí, pensando nessa tese, a outra linha de escolas que geralmente tem pouco resultado no vestibular é dizer assim, preparamos para a vida. E aí parece algo muito genérico. E eu sei que o que nós fizemos e toda a discussão de vocês durante meses e meses, né, dissecando aquele assunto, qual seria o currículo, o que é que a gente vai apresentar para os alunos, foi muito além do que não temos a capacidade de gerar bons resultados, porque isso eu acho que é um processo até mecânico e fácil de adquirir. Isso. É fácil de adquirir bons resultados no vestibular, sinceramente. Não estou Sim, dizendo porque que... ela é uma fórmula, né? Você estuda a prova, a gente tem como saber quais são os assuntos recorrentes, as questões recorrentes, inclusive descartando determinados assuntos, né, que são importantes, né? Porque todo o conhecimento ele vem do nosso Deus, então muitos conteúdos saem desse... foca só naquele conteúdo e foca no que é recorrente. E de alguma forma, eu sei que a gente foi muito além disso. Não é? Vou preparar para a vida de forma genérica. O que é preparar, então, para a vida? Eu lembro que a gente fez um outdoor ano passado, né, que foi bem interessante, dizendo assim, nós não preparamos para o Enem. O manifesto da gente foi esse. Provocativo, né? Provocativo. Era para gerar discussão. Poxa, será que você está criando seu filho de 17 anos numa fase escolar para ele só ir para o Enem? Será que é só isso? E é óbvio que nós queremos ter bons resultados no Enem, mas a gente não abre mão de coisas inegociáveis, como esse currículo de habilidades. E a minha pergunta é, como é que é essa preparação para a vida, por exemplo? Deixa só comentar um assunto um ponto que ele falou antes de Fabi responder. Essa questão desse intensivão nessa questão dos estudos, de aulão o tempo todo e tal. No momento em que os nossos filhos, né, mais precisam de serem fortalecidos, de terem a sua identidade e seu propósito firmados em Cristo, de estarem perto da família, né, bebendo da sabedoria de seus pais e da comunhão com os irmãos na igreja. É exatamente nesse momento que eles são afastados de tudo isso e são mergulhados num mar de estresse e de cobrança. Na faculdade se devia. Exatamente. No mar de estresse e de cobrança. E aí é isso. E aí eles, ao invés de serem fortalecidos, eles são enfraquecidos. Tem um dado norte-americano que faz muito sentido para o Brasil, eu não sei porque não tem essa pesquisa aqui no Brasil, mas é 8 em cada 10 alunos. Sim. No primeiro ano de faculdade se desviam dos caminhos do Senhor. Eu até encontrei um dado brasileiro que dizia 66%. Olha isso, 6 em cada 10 é muita coisa. Quase 7 em cada 10. É muita coisa. E aí, na verdade, a gente percebeu que tudo é sobre o quê? Equilíbrio. No próprio livro de Romanos, Paulo fala que a gente não pode
da mesma forma que a gente não pode se achar de mais nem de menos, a gente tem que ter o quê? Um equilíbrio. Então, Jesus, ele é equilíbrio. Então, o que a gente percebeu foi um desequilíbrio na sociedade em busca dessa corrida desenfreada por essa aprovação, como se fosse o fim último da vida desses jovens. Então, acho que a gente entra aí com essa proposta equilibrada, inclusive de fazer mais com menos. Então, a gente vive numa era da informação em que, em 15 minutos, eu posso trazer um conteúdo poderoso, rico para o meu aluno, e depois daqueles 15 minutos, eles sentarem, aplicarem, montarem projetos ou trazer uma outra fala diante daquilo. Então, assim, existem muitas metodologias, muitas formas da gente fazer com que os alunos aprendam e esse exame seja um reflexo de um trabalho bem feito, consciente e cheio de equilíbrio. Então, acho que a gente entra com o ensino médio que convida as famílias a viver uma vida equilibrada, assim como a Bíblia chama a gente para ter equilíbrio. Então, é um sinal de alerta, né? Um jovem cristão não ir à igreja aos domingos para estudar mais para uma prova, como se fosse fazer alguma diferença, porque a gente sabe que, no fim das contas, eles não faz muita diferença. Não rende. Não rende. Aquele domingo ali que eu me dediquei para fazer uma prova, etc., não vai. A gente tem exemplos muito práticos. Assim, uma aula de 50 minutos, né? Vou abrir um parênteses aqui para os professores, né? Eu tenho uma aula de storytelling por semana. São 50 minutos. E eu uso com sabedoria. Então, a gente consegue entregar um evento com uma aula por semana. A gente só intensifica algumas coisas extras no final para os ensaios. Mas é uma aula semanal, 50 minutos. E em 50 minutos, pelo menos 10 dos meninos estão escrevendo, eles conseguem produzir. Então, assim, a gente consegue fazer com que eles estudem, com que eles aprendam de uma forma equilibrada, sem precisar desse tanto de horas e horas, porque não é a respeito das horas, é o que eu faço com essas horas. Então, eu vejo na prática, e a gente tem muitos estudos que falam muito sobre isso, né, de fazer mais com menos tempo. A gente tem muito recurso. Então, é sobre isso. E sobre preparar para a vida, é interessante essa tua fala, Gabriel, porque as escolas que usam preparar para a vida, qual a pergunta que vem como prerrogativa para mim? Para que vida? Né? Então, acho que a EcoPrime lá entra assim, uma vida com Deus, entra com essa resposta. Preparar para uma vida equilibrada com Deus. Então, é quando os meninos mais precisam, está sendo inculcados, ter as famílias acompanhando eles, que é um outro ponto do ensino médio prime. O que é que acontece? Então, geralmente, uma típica família que tem não sei nem como falar hoje, um estudante se preparando para nem antigamente era vestibulando, né? Hoje eu não sei, nem mudou ainda. Fera, exatamente. Uma família de fera, típica família de fera, domingo a domingo, estudando e perdendo festas. E eu cresci vendo as pessoas fazendo isso de uma forma absurda. Então, assim, tudo que eu estudei, eu posso dizer categoricamente, eu nunca deixei de servir na igreja, nunca deixei de fazer parte de um grupo de louvor, nunca deixei de ir para a escola dominical. E fiz muita coisa, e o Senhor, Ele me honrou. E o tempo que eu tinha, eu estava lá estudando, eu estava lá produzindo. Né? Deixa eu te pegar um gancho disso, porque, assim, o que é que eu penso que, em algumas fases, você pode intensificar algum tipo de esforço para uma área. Isso. Então, eu não estou dizendo que você não possa alinhar isso com seu filho, né, no ano vestibular, você fazer algum tipo de esforço extra. Porém, o que é que eu acho que não é negociável dentro das 24 horas do dia? O momento devocional desse filho. Então, ele precisa ter contato com as Escrituras Sagradas todos os dias. Leitura, oração, cânticos de adoração a Deus. E, às vezes, os pais ficam esperando que seja iniciativa deles. Isso. Mas nós, quanto pais cristãos, precisamos motivá-los e instruí-los. Exatamente. Instruir, motivar e cobrar. Já fez hoje, vamos parar tudo e fazer. Mas eu tenho que terminar essa ficha. Termina a fase devocional, que é prioridade, depois você volta para a ficha. E aí, ao mesmo tempo, uma outra coisa que nas 24 horas é inegociável é o culto doméstico. É o momento que aí o filho se conecta com o pai, pelo menos em uma esfera específica, para ao redor da mesa ler a palavra e ser instruído pelo pai diretamente. Pelo menos esses 2 momentos espirituais do dia a dia. Todos os dias da semana, 7 dias. E, semanalmente, o que é que o aluno não pode abrir mão? Eu consigo entender, embora eu não encoraje em todos os casos isso acontecer, eu consigo entender um aluno que diz assim, eu vou diminuir a minha frequência em relação aos dias da semana na igreja, embora eu não encoraje que isso seja necessariamente saudável, mas eu consigo entender. Mas tem um dia que não pode ser negociável em nenhum tipo de intensidade da sua vida, digamos assim, profissional. Estou me dedicando para um concurso, estou me dedicando para uma prova do Enem. Eu não posso deixar de ir aos domingos à igreja, de ser alimentado no culto, de prestar culto a Deus.
Então, o dia de descanso, ele é um mandamento para o nosso bem. E eu vejo muito pai, eu já ouvi esse discurso, pais cristãos. Cara, eu era líder de jovens lá na igreja, então, igreja presbiteriana lá a primeira igreja presbiteriana do Recife, e eu perguntava, conversava, eu tinha esse aspecto muito pastoral, então eu perguntava como é que estava a vida, etc, dos estudos, encorajava um pouco, trazia um pouco de método sobre estudos, disciplina, mas às vezes eu não via o jovem ali no domingo e eu perguntava, cara, o que foi que aconteceu? Por que tu não veio hoje? Cara, meu pai disse que esse ano é vestibular na cabeça e eu poderia não vir no domingo na igreja. Cara, no final do ano esse cara estava destruído. E ao invés dele estar focado em produzir para o vestibular, que seja, ele estava agora focado em juntar os pedaços. Era um cara que agora ia gastar mais tempo no consultório, no gabinete, mais tempo para resolver questões existenciais. Veja, ser produtivo é você saber quem você é. E você saber para quem você vive. E tem tudo a ver com o nosso outdoor, né? A história que você colocou assim, não preparamos para o Enem, porque a questão não é que a gente não prepare para a prova ou que a gente não ache a prova importante. E entendemos, quanto cristãos, que precisamos oferecer aquilo que oferecemos com excelência. Isso. Mas queremos que os nossos alunos, estamos trabalhando para que os nossos alunos estejam prontos. Mas a questão é que, para o cristão, uma prova, ela não pode ser o fim último, né, da nossa educação. A nossa educação, ela tem um fim muito maior, que é de forjar o caráter de Cristo no coração dos nossos filhos e estando em escola, de entendermos a nossa missão, de sermos parceiros a essas famílias, sermos parceiros com essas famílias no forjar do coração dos nossos alunos a Cristo. Então, alunos que entendem que eles são feitos à imagem e semelhança de Deus, alunos que entendem que eles são chamados para viver para a glória de Deus, eles vão estar sendo melhores alunos, eles vão estar respeitando os seus professores. Vai ser mais disciplinados. Eles não vão ser desrespeitosos ou indisciplinados em sala de aula, né? Mas eles vão estar focados em fazer aquilo que fazem, em estudar. Amar o conhecimento. Em serem melhores, exatamente, perfeito, para a glória de Deus. É uma outra perspectiva. E aí você fortalece o seu aluno. Porque aí, se ele vai passar por uma situação difícil, por exemplo, na vida, ele vai se lembrar de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus está com ele em todo o tempo, que Deus está cuidando dele. Que a parte que cabe a ele é os estudos, é aprender, é adquirir conhecimento, e que o resto, de alguma forma, de toda a vida, né, provém do Senhor. Eu gosto de pensar dessa forma, né, em relação ao ensino médio. E eu sei que a gente prepara muito além, né, Nene? Tem as universidades estrangeiras, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar, sim. E aí a gente está aí, né? A gente tem essa questão. E aí, quando você fala sobre isso, não tem como não pensar em projeto de vida. Exatamente. Que foi algo que a reforma no novo ensino médio trouxe. E particularmente, eu não acho que pode dizer modéstia à parte, eu acho que Deus nos deu sabedoria para usar essa disciplina, né, essa aula, com muita sabedoria. E fala um pouquinho, Fabi, sobre o que é o projeto de vida na Ecoprime. Normalmente, em outras escolas, é utilizado mais especificamente como na área vocacional. Não, e tem escola que usa essa aula para falar sobre identidade de gênero e todes e novo vocabulário português. A gente utiliza de forma o projeto de vida, quando a gente viu, foi bem preocupante no sentido de ver realmente para que estavam se usando, né? Então, foi inevitável, não tinha como não ver, que o projeto de vida da Ecoprime é um projeto de vida pautado num exemplo de vida, né? Que é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Né, com um propósito bem definido, com a missão a ser cumprida muito clara, né, a identidade desses meninos, né, firmada em Cristo, nessa busca por serem imitadores de Cristo como filhos amados. E como age, né, como se comporta um filho amado? Ele se comporta sendo obediente. Né? Então, a gente, como imitadores de Cristo, falando de projeto de vida, não tem como não ter a vida dele como referência. Perfeito. Então, na sociedade, a gente não tem uma referência de modelo de vida. A gente tem vários modelos de vida, várias possibilidades. Então, essas várias possibilidades, ela é muito perigosa. E é isso que tem confundido a cabeça dos nossos jovens. Perfeito. É muito grave. São muitas influências para dar conta. Exatamente. E daí você, por exemplo, tem adolescentes que têm a sua identidade firmada em namorico. Eu não vejo sentido na minha vida porque eu não gosto de nenhum menino. Então, assim, vamos lá, vamos organizar isso daqui. Para que você foi criado?
né? Como é que Deus planejou esse momento para você? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Então, o privilégio para a gente, como escola confessional, é sentar com a criança, com a família dela. Criança assim, né? A jovem. É porque eu ainda estou na cabeça da educação infantil. Eu sempre chamo crianças, eles ficam assim. Os jovens, então, você sentar com a família, né, e orientar e dizer que existe um projeto de vida, que não é um projeto que se limita a uma prova específica que a sociedade coloca como um fim último, mas várias provas de vida. Por exemplo, você escolher um casamento é uma prova. Perfeito. Uma prova no sentido de que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer minhas escolhas. Escolher uma profissão é uma prova, porque é a minha forma de serviço. Então, olha quanta prova vem na frente. Eu tenho que... São decisões, né? Exatamente. Eu tenho que criar os meus filhos e a gente fala sobre tudo isso, né? Então, a gente tem um projeto de vida firmado nos mandamentos culturais, do que Deus traz lá na Bíblia, né? O relacionamento com Deus, com o próximo. Né? E comigo mesma, eu e Deus. Então, assim, tem toda uma sequência de relacionamento, né? E que a gente vê que está distorcido por aí. E vai pautar as decisões deles para a vida deles em todas as áreas. Porque é isso, né? Esses jovens, eles precisam entender que eles estão se preparando hoje para ser esses homens e mulheres. Sim. E eles vão ser futuros pais e mães, se não for, vão ser servos, vão servir em algum lugar, através de alguma carreira, alguma profissão, e não para por aí. Então, não é a prova que realmente... Não é uma prova, não é sobre uma prova, é sobre várias provas que a vida traz, né? Perfeito, eles estão sendo preparados para isso. Eu estava até abrindo aqui currículo, né? O currículo do projeto de vida, né? E aí a gente começa com siga o mestre, aí quem eu sou, isso. São os pontos, né? O título das aulas que a gente trabalha. Isso. No espelho embaçado, qual é o meu propósito, a bússola da vida, a grande história que foi trilhada e a minha história dentro dessa história, lidando com as minhas emoções. E veja, ansiedade. A questão de ansiedade, a questão do orgulho, né, que precede a queda. Então, como eu devo lidar com os outros à minha volta, comigo mesmo, trabalhar com o quê e para quê, trabalhando no presente, construindo para o futuro. Então, é toda uma situação que você traz, não baseada numa cosmovisão secular, mas numa cosmovisão bíblica. E isso é uma bênção, porque a gente está no mundo de muitas mentiras, e no meio de muitas mentiras, eles podem ter uma orientação baseada na verdade, né? Serem instruídos a partir da verdade. E aí você tem aqui mandato cultural. Por último, aí tem o mandato cultural, que fala sobre trabalho, e o outro mandato social, né, que fala sobre uma vida em sociedade, as autoridades, como lidar com as autoridades, que elas são instituídas por Deus. Ajuda, inclusive, as famílias, porque nessa fase da adolescência eles estão naquele... quase adultos, né, mas ainda ali debaixo da tutela tamanho dos de adulto, pais. né? Tem muita petulância, né? Naturalmente petulância, ou seja, um questionador e às vezes desafiador. Exatamente. O jovem ele tem um pouco dessa característica. Eles acham que sabem tudo. Isso. Eu gosto de desafiá-los nessa perspectiva aí. Muito e bom. aí, nessa perspectiva, né, você tem uma cosmovisão cristã dizendo assim, olha, lembrando, você está maior do que a sua mãe, maior do que o seu pai, às vezes, mas eles são autoridade instituída sobre a sua vida, né? E a gente fala também sobre as questões bem, né? governamentais, isso. Liderança, comunicação, direitos humanos. Então, tudo isso a gente trata no projeto de vida, forjando homens e mulheres, né, que conhecem, creem e servem a Deus em todos os âmbitos da sociedade. Imagina um aluno sair do ensino médio para fazer uma disciplina acadêmica, ou seja, um curso de graduação, e a pessoa não sabe como funciona o dia a dia de trabalho dessa profissão a qual ele escolheu, de alguma forma passa 4 anos. E aí quando ele sai, ele está formado, ele vai começar a trabalhar com isso, e ao mesmo tempo esse tipo de trabalho, né, no seu decurso inicial, suga toda a sua energia, deixa-o de alguma forma insatisfeito, não é aquilo que ele gostaria de usar para servir a sociedade, para sustentar a sua própria casa, tem roubado tempo e energia da sua família. Ele não pensou em nada disso, ele não pensou em esposa, ele não pensou em marido, ele não pensou em filhos, ele não pensou, né, na perspectiva de vida, onde ele quer morar, o que ele quer fazer, qual é o tipo de contribuição que ele quer gerar. Então, o projeto de vida gera essa provocação a partir de uma perspectiva bíblica para ajudar o jovem a tomar decisões. Não são decisões imutáveis, eles podem mudar à medida que adquirem mais maturidade, mas, ao mesmo tempo, é como se fosse um refino dessa maturidade. Eu não preciso ficar esperando o meu filho adquirir maturidade com as pisas que a vida vai dar. Eu posso antecipar com conhecimento. Instruindo. Então, esse conhecimento ele vem em projeto de vida, uma aula por semana, né, para poder se desgastar nesse fato. Aí eu vejo algumas outras escolas que, de alguma forma, ignoram isso. E aí eu estou preparando, você é o quê? Humano, você é o quê? Saúde, você é o quê? Exatas, ok, vamos lá, busca aí, vê tabela periódica, vê
cara, muito legal, vamos trabalhar a tabela periódica, vamos trabalhar movimento, aceleração, vamos trabalhar a física de forma, né, particular, incrível, vamos trabalhar matemática, lógica, mas tem muito mais. Isso. Quais são as decisões que esse jovem está tomando em relação ao namoro? Será que a sua filha, o seu filho estão se relacionando sexualmente com um namorado e de repente a sua filha que tinha planos maravilhosos e parece ser um infortuito, uma coisa que é bênção, uma coisa que é herança do Senhor, mas veio numa hora que não tinha aliança de casamento, não tinha compromisso, não tinha maturidade e ela simplesmente ficou grávida? Seu filho agora vai ser pai porque ele tomou decisões erradas. E não é sobre a própria vida dele, simplesmente. Agora tem outra vida ali sendo gerada. Exatamente. Então, veja, o projeto de vida, ele precisa estar presente dentro. Não é à toa que quando a nova reforma do ensino médio foi, de alguma forma, colocada em stand-by pelo governo, agora o governo federal, acho que por volta de abril, não foi isso? A gente manteve essa disciplina, porque a gente entendeu a importância dela. Algumas escolas estavam usando muito mal, algumas escolas nem estavam usando. Outras estavam usando para falar sobre todes, sobre como você vai respeitar as pessoas mudando a língua portuguesa. A gente decidiu falar sobre princípios bíblicos para alicerçar os nossos alunos numa caminhada próspera, abundante de vida. Então, é significativo ver os alunos virando algumas chaves nas aulas. Isso. Eu experimento um pouco disso porque eu dou aula de empreendedorismo e às vezes eu meto ali o bedelho em alguma coisa das aulas de projeto de vida junto com o pastor Augusto, que é o capelão e o professor. E tudo se conecta no projeto de vida, né, Gabriel? Acho que toda a parte que a gente projetou como uma identidade da Ecoprime para o ensino médio, ele se destaca por essas disciplinas, né? Projeto de vida, empreendedorismo, storytelling, né? E oratória, porque aí é onde eles pegam tudo que eles estudam ao longo dos anos e fazem aquele mix. É como se fosse um projeto de conclusão de curso, que você tem que sair pegando tudo que você aprendeu e aplicando. Então, você aplica no projeto de vida. Então, por exemplo, se eu estudo em biologia sobre a fisiologia masculina, feminina, reprodução, então isso vai me ajudar a entender, dentro da perspectiva bíblica, para que tudo isso foi criado. Teve um fim, teve um propósito. Então, tudo que a gente estuda, que eles estudam nas 4 áreas de conhecimento, linguagem, a matemática, as ciências sociais, a natureza, tudo isso se conecta nesse momento. Então, é massa ver essa sinergia entre projeto de vida, empreendedorismo, a parte de oratória, né? Fazer eles se comunicarem e chamando para essas outras áreas, chamando esse conhecimento. Então, quando eu falo para ele, assim, para os alunos do ensino médio sobre as escolhas, né? É interessante, acho que você já deve ter vivido isso em empreendedorismo, quando eles precisam decidir que tema vai apresentar, ou que negócio eles vão criar, e eles ficam naquela crise, porque é uma decisão. É interessante, porque nessa fase, qualquer decisão é uma grande decisão. Eu não sei o que fazer e tal, não sei o que. Tá bom. Aí o storytelling me dá ferramentas para tirar isso dele, né? Eu não sei o que fazer para minha linha mestra e tal. Tá, aí eu fiz uma pergunta para ela. Me conte a história disso. Ah, Miss, nesse dia e tal. Natural, né? Pronto, escreve isso aí, você tem a sua linha mestra sobre isso daí. Ela, Miss, escreva. E aí, eles vão contando história. O que acontece? As histórias, elas já existem. Então, eu não faço nada de outro mundo. Eu só ajudo eles a escolherem essas histórias e colocarem no papel. Então, eles mesmos assim, ficam bobinhos quando eles percebem que, poxa, eu decidi, é isso. Você vai querer mudar? Se você não quiser mudar, vai ser isso. Então, é muito massa você ver eles, depois que eles decidem, tendo que pesquisar todas essas áreas do conhecimento para dar conta disso. A mesma coisa empreendedorismo. Então, se eu crio meu negócio, eu tenho que comunicar. Perfeito. Não é verdade? Então, tudo tem uma finalidade muito bem definida, né, nesse projeto. A gente está dando um gostinho sobre o que essas aulas de comunicação oratória, storytelling, mas vamos falar sobre isso, porque eu estou muito curioso. Acho que tem gente que precisa saber disso, né? Sim. Que foi uma das habilidades que a gente entendeu que era importante nesse processo. Né? Eu até falei um pouquinho sobre isso, que é a necessidade de a gente se comunicar. A gente se comunica dentro da nossa casa, a gente se comunica, né, com o nosso marido, com o nosso esposo. A gente precisa ter uma comunicação assertiva. A gente precisa ter comunicação assertiva com os nossos pais, no ambiente de trabalho, numa entrevista. Então, foi algo que a gente entendeu que precisava estar dentro desse escopo, daquilo de conhecimento que a gente estaria dando aos nossos alunos, e aí assim nasceu o storytelling. E a comunicação desde sempre foi muito atacada, né? A gente vê lá Jesus lá no deserto lá, e o diabo atacando ele através da própria palavra, que é a comunicação, querendo distrair ele ali, só que, né, ele super preparado, obviamente,
com um projeto de vida muito bem definido, Isso, um propósito com muito a claro. missão muito clara, ele não caiu, obviamente, porque ele sabia para que ele tinha descido aqui. Então, a comunicação, né, na verdade, o ruído da comunicação é um dos maiores problemas da sociedade no geral, em todas as esferas. E é interessante que, depois do medo de morrer, o medo de falar em público Geralmente. é o segundo maior. E aí é por onde eu começo, né, com eles. Vocês têm medo de falar em público ou vocês têm medo de falhar em público? Então, se eu não falo bem, eu tenho esse medo, ele vem através da falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia fala para a gente conhecer a Jesus. Então, o amor, ele lança fora todo medo. Então, como é que eu vou amar? Conhecendo o amor, que é o próprio Jesus. Então, é nessa perspectiva que eu mostro para eles, quando vocês estão... Eu já fiz vários experimentos sociais com eles, né? Eles nem sabem. Então, quando eu vou lá para a cantina da escola e vejo aquele mais tímido falando de um assunto que ele gosta. Super empolgado. Uma vez a gente fez um passeio e tinha uma menina que dizia, Misa, eu sou muito tímida e tal. Tá bom, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar. E a gente fez um passeio e eu simplesmente flagrei ela o caminho todo conversando com o motorista. E falava bem, falava da vida dela, assim, dos projetos e tal. E eu só observando, caramba, ela fala. Ela só... ela não entende o potencial que ela tem. E é isso que é massa, né, Gabriel? Quando a gente olha para eles e vê um potencial para empreender, para falar em público. E aí, quando você vê, é um dos que mais surpreende, né? Então, falar em público tem essa prerrogativa, né, de medo. Né? Vou me expor. E uma coisa que eu ensino muito para eles é o seguinte, não é sobre eles, é sobre a mensagem que eles vão trazer. É a mesma lógica do ID. Então, se a Bíblia diz para mim, ide, Fabiana, ele não quer que eu olhe para mim, ele quer que eu olhe para a missão. Pro evangelho. Exatamente. A mesma coisa é a mensagem. Eu disse para eles, olha, a estrela da apresentação não é você. Você está assim porque não é você. É a ideia que você tem para compartilhar. Né? Então, isso muda tudo. Isso muda tudo. O nervosismo diminui. Diminui bastante. Então, agora não sou eu o foco é a mensagem que eu vou passar. E aí, eu sabendo disso, ainda me proponho a conhecer as técnicas que vai viabilizar a entrega dessa mensagem, que é isso que eles aprendem. Né? A estrutura simples é interessante, começo, meio e fim. Então, a gente pega assim, alunos no início, assim, conte uma história qualquer aí. E eu não sabia que isso existia, mas tem gente que não sabe contar a história. A pessoa vai e conta, e aí você... E aí? E aí foi isso. Não teve final. Não teve final. Então, não teve conclusão, essa lógico. é uma regra básica de toda a história. Começo, meio e fim. Conclusão, e aplicação. aí, uma coisa que eles aprendem, que eu gosto muito desse nome, porque realmente traz aprendizado, o que é que não pode faltar na história? Aí faço a pergunta para eles. Aí eles, personagem, não sei o que. Não, o que não pode faltar na história é problema. Porque se não tiver problema, não tem história. Se não tiver problema, não tem emprego. Se não tiver problema, não tem razão de existir. Então, se eu tenho uma história que logo na primeira cena ela se resolve, eu não tenho mais história. Ninguém vai querer ver a história. Por isso que os bons filmes a gente fica com raiva dos personagens, né? Assim, como é que ele é capaz de fazer isso? Porque ele está criando um problema pra gente. Exatamente. E pode ver que a cada cena é um problema. Quando você pensa que vai resolver um problema... E a gente tem esse movimento na vida da gente. Por exemplo, no meu tratamento, quando eu pensava que eu tinha resolvido o problema, aí ele volta e, caramba, aí vivendo uma história real, Jornada né? de amadurecimento. Exatamente, exatamente. Eu tava rindo aqui, porque eu pensei naquele filme de suspense, que a gente fica com raiva do personagem. Tá um quarto escuro, alguma coisa bateu lá dentro e o personagem vai lá. E você faz, sai daí, bicho burro. Só que se ele sair, se ele não entrar, não tem história. Não tem, exatamente. Se ele descobrir, Senhor dos Anéis, se o Anel foi encontrado, não tem mais filme. Acabou. Não tem mais filme. Então, esse problema, por isso que eu falo para eles, olha só, a gente tem que aprender a valorizar o problema na perspectiva de erro. Mas eu errei, não tá bom. Então, vamos continuar, vamos aprimorar. Perfeito. Então, valorizar o erro no sentido de quê? O que é que Deus faz com o nosso pecado? Ele pega aquela coisa que foi errada, que a gente fez, e ele é tão poderoso, tudo que ele toca, ele restaura, que ele pega aquele erro e ressignifica aquele erro, né? E torna aquele erro a nossa maior força. Né? Por isso que ele diz, quando sou fraco, aí que sou forte. Então, admitindo essas fraquezas, eles vão se fortalecendo. Então, nessa fase, os jovens, eles
têm muito medo de errar. Eles têm muito medo de falhar. Então, eles não se expõem. Talvez. Exatamente. E essa disciplina de oratória, Gabriel, ela vem, na verdade, resgatar, né, algo milenar, que é isso que a gente está fazendo aqui. Sentar e conversar. Essa é a tecnologia mais avançada que Deus criou. E isso não se substitui, né? O ser humano que consegue se comunicar bem, ele produz bons relacionamentos, ele produz boas emoções, ele produz bons negócios, ele prospera. Geralmente ele prospera. Eu gosto de pensar o seguinte: se você é uma pessoa bem-sucedida, mas você não se comunica bem, saiba, você poderia ser 10 vezes mais bem-sucedido. Uhum. Não, Gabriel, porque o meu trabalho ele é muito técnico, eu sou um programador. Saiba, se você for um programador que sabe se comunicar muito bem, você vai ser o dono de uma empresa de programadores. Exato. Você vai ser um vendedor dessas soluções para 100 vezes mais pessoas que precisam e poderiam desfrutar do seu negócio e não desfrutam porque você não se comunica bem. E eu fico pensando nesse arcabouço, né, de habilidade. Veja como facilmente os pais estão negociando essas habilidades. Depois meu filho faz um curso de oratória. Depois meu filho quando entrar na faculdade. E ele está entrando despreparado. Porque, veja, essa narrativa não é apenas, né, própria para construção de uma carreira próspera, que geralmente é o que o pai deseja. Mas ele está focado em química, matemática, porque o Enem está aí. Mas, ao mesmo tempo, é também uma construção de quem eu me enxergo. Veja, você falou sobre histórias. Se você pega dois indivíduos gêmeos e um comunica para si mesmo uma história de que ele é um erro, de que ele é um fracasso, de que ele tem várias limitações e que ele não é capaz de estudar e aprender, ele vai ter um grupo de resultados que é absolutamente oposto e diferente de uma pessoa que o irmão gêmeo, comunica para si mesmo dizendo assim: olha, eu tenho algumas dificuldades, mas eu preciso trabalhar nessas dificuldades, preciso adquirir disciplina, eu quero adquirir conhecimento. Se tem uma coisa que Deus me deu foi o poder de aprender, então eu quero aprender mais. A pessoa que comunica isso para si mesma, né, e eu não sou um erro, imagina, né? Uma criança, um jovem que tem consciência de que o pai o abandonou, consciência de que, de alguma forma, a mãe o quis abortar de alguma forma e não conseguiu. Então, um comunica que foi um erro, que ele está aqui sem propósito. O outro diz assim: não sou um erro, eu comunico isso para mim, eu ressignifico esse evento da minha história e digo assim: isso tudo é storytelling, é comunicação interna. Então a minha emoção vai ser muito mais estável, porque eu sei que Deus me projetou para a glória dele. Ele me permitiu viver, apesar da minha mãe querer me abortar, por exemplo. Isso. Mas ele me permitiu viver porque eu tinha um propósito de iluminar em certa medida, né? Não por mim mesmo, não pela minha própria luz, mas pela luz da palavra. Ele me permitiu, por exemplo, né, crescer e aprender coisas novas. Então eu quero frutificar, eu quero glorificar a Deus. Essa pessoa vai ter um grupo de resultados diferente, completamente diferente do que o primeiro. Perfeito. E é storytelling, é comunicação. O storytelling, o significado da palavra storytelling é história, contação de história. Então, só para diferenciar um pouquinho, a história, ela já existe. Então, o telling é a forma que você conta, é isso aí que você falou. A forma que eu conto as histórias para mim é que me diferencia do outro. Então, assim, eu posso contar a minha história em duas perspectivas. De uma forma coitadinha, vitimista, e uma forma equilibrada, né? Que são os desafios que o Senhor colocou na minha vida e a forma que eu honro a missão que Deus deu para mim através da minha história, né? E a gente tem ensinado isso e é muito incrível perceber que eles têm absorvido isso. E a gente pode degustar um pouquinho disso. Eu morri de chorar do começo ao fim, né? Emocionada com a fala dos nossos alunos lá no Prime Talk, que é um evento que marca o fim desse ano. É a culminância, de conteúdos, né, exatamente. A gente teve o ano passado e foi assim um momento muito gratificante e de muita alegria para a gente que tinha, né, pensando nesse projeto. Prime Talks, explica para a pessoa. O Prime Talks ele é um talk show, né? Uma apresentação curta de 5 minutos. Já começa com 5, aí agora o segundo ano, que é o Júnior 11, 7 minutos, e depois eles vão aumentando essa dinâmica, né? Dentro dessa teoria do speech, né? Do discurso, eles podem entregar discurso até 18 minutos com bastante conteúdo. Ou seja, eles aprendem que quanto menos tempo eu tiver que falar, mais tempo eu preciso de preparo, mais pesquisa, né? Então, o Prime Talks ele é um show de apresentação deles, né? Eles escrevem, eles passam por todo o processo, né? Eles escolhem os temas. No primeiro ano, a gente faz questão que tenha a identidade deles, que eles falem de histórias
pessoais e histórias que mudaram a vida deles. E no segundo eu já trago um desafio, eles vão trazer um pouquinho deles, mas o foco é na persuasão. O que é persuasão? Eu tenho a ideia já fixa na sociedade e eu quero desfazer essa ideia com essa outra perspectiva que eu tenho, né? com essa argumentação. Então, eles estão com esse desafio aí, então está um pouquinho mais desafiador. Está aumentando o grau, né? Está aumentando o grau. E aí eles passam o ano se preparando para isso e no final do ano eles entregam essa apresentação. E, diga-se de passagem, eles não apresentam com papel, com slide, com nada. É tudo na cabeça, né? E foi muito gratificante. Foi um presente do Senhor mesmo. Eu disse para eles assim, deixa eu contar um segredo para vocês, que a gente está falando de medo, né? Sabe qual era o meu medo naquele dia? Que vocês saíssem correndo. Eu já estava pronta que todos desistissem. Já estava conformado que vocês iam sair correndo. Não, Miss. Mas eles tinham tanta confiança que eles ficaram. Eles acreditaram tanto em mim que eles ficaram. E eu lembro que marcou. Até Val estava falando dessa aluna, né? Que uma aluna lá no dia, ela estava com muito medo. E ela teve muita dificuldade de produzir o conteúdo e ela tinha muita dificuldade de falar em público, tanto é que no começo do ano ela tinha travado para fazer uma apresentação para a turma e ela não conseguiu finalizar a apresentação. A professora teve que, né, pensar em uma outra alternativa ali naquele momento porque ela não conseguiu. E aí essa mesma professora estava nesse dia e ela disse que chorou assim, rios de lágrimas quando viu aquela aluna ali, sem recursos, sem papel, sem nada na mão, discursar sobre o medo, sobre como ela precisou vencer o medo para estar ali falando sobre isso. Foi muito transformador, é transformador. E o legal é que essa apresentação, né, amor, acontece esse ano especialmente, mas ano passado já aconteceu na frente dos pais, avós, vem todo mundo. Então, assim, é uma exposição interessante. Então, não é na frente de uma sala, ou na frente de um ambiente já confortável para eles. E agora vai ser num teatro. E é mais desafiador, né? Porque é na frente da família deles. E é interessante, Gabriel, que eu tenho vários testemunhos de alunos que melhoraram a comunicação dentro de casa. Num evento de família, no ajuntamento. Teve um que falou, Miss, eu lembrei de você. Porque eu digo para ele, olha, vocês vão lembrar de mim para o resto da vida de vocês. Porque vocês vão fazer isso várias vezes. Não é só dessa vez. Então, toda vez que você precisar falar em público, você vai lembrar de Miss Fábio. Olha só. Você vai lembrar Miss Fábio, storytelling, falar em público, não posso ter medo, é só me preparar, entendeu? E é muito resultado, muito, muito. A forma que eles são transformados mesmo por isso. Inclusive, é uma ferramenta que não é nossa, né, Gabriel? Essa comunicação, ela vem da própria palavra. Então, Deus ele chamou vários homens, né? Moisés foi um deles, que Moisés, eu não sei falar. E ele disse, só vai. Então, eu gosto muito dessa perspectiva de que Deus é que dá esse entendimento a quem ele quer. Né? Então, se ele deu essa sabedoria para a gente, deu a voz, ele compartilhou com a gente, na verdade, essa ação de dizer algo e algo acontecer. Então, eu estou dizendo que eu vou apresentar sobre isso. E logo acontece. E como é lindo assim, a gente planejar, né, colocar lá no papel e ver acontecendo. Então, essa é uma habilidade que ele compartilha com a gente, de planejar e dizer que vai acontecer e, de fato, acontecer pela misericórdia de Deus. Né? Então, assim, é muito mais além. Então, a gente volta, né, para o arcabouço, né, para a grande linha mestra, que é o projeto de vida. Então, eles têm um projeto de vida baseado no exemplo de vida que é Jesus e eles bebem de várias fontes de conhecimento, que são as várias facetas de Deus, para alimentar esse projeto de vida. Então, quando a gente traz essa perspectiva de aprendizagem, de educação para as famílias e para esses jovens, tudo muda. Tudo muda porque eu não vou ter uma crise de identidade se eu não conseguir exatamente aquilo que eu quero, porque tudo está sob a vontade de Deus. Perfeito. Então, eu posso me planejar, a gente pode fazer planos, então tudo isso é sobre planejamento, mas vai sair da forma que Deus quiser. E se ainda sair errado, ao meu ver, foi o certo de Deus. E ele vai fazer... Exatamente. E ele vai fazer você prosperar. Né? Então, é uma perspectiva completamente diferente de projeto de vida. E foi muito incrível ver essa perspectiva cristã na mente e na boca dos alunos. Né? Eu lembro que, no final, foi uma coisa que me marcou muito no primeiro Prime Talks, porque todos eles tinham um final, uma culminância, trazendo uma aplicação de uma compreensão cristã. Eu lembro que alguém falou sobre música, então escutar música para a glória de Deus. Aí teve uma pessoa que falou sobre a questão do acesso à tela, né? Tipo assim, você vai ficar na tela o dia inteiro para a glória de Deus? Como você fazer isso?
né? Então, algumas questões, outras sobre amizade, por exemplo, né? Os amigos, eles podem ir ou eles podem vir, mas Deus estará sempre comigo. Sobre beleza, né? Sobre a relação com o espelho, que foi, para mim, muito marcante. Né? Ele trouxe uma maturidade, né? De que Deus já havia me feito bela, e eu sou bela porque Deus me fez assim. Então, você falou no projeto de vida, a gente falou no último episódio sobre como na Idade Média, por exemplo, os homens eles faziam outros cursos, mas faziam uma teologia, porque existia o entendimento de que eu vivia e vivia para servir a esse Deus em todas as instâncias. Então eu precisava compreender quem era esse Deus para que eu pudesse me colocar de forma adequada, e acho que é isso que a gente tem, né, pela graça do Senhor mesmo, visto sendo aplicado na vida dos nossos alunos. E a gente está se preparando para o segundo, né? Exatamente, o segundo Prime Talks em dezembro. Esse ano vai ser em dezembro, dia 12 de dezembro. E eles já estão bem empolgados. Tem algumas novidades aí esse ano em termos de preparação. Aí eles estão bem empolgados. Porque a gente vai começar a vender ingresso. Vamos. As palestras estão interessantes. Vamos vender ingresso. Eu não sei como é que tá as do primeiro ano, porque realmente é mais experiência pessoal, mas as do segundo ano eu já estou sabendo de alguns. A do primeiro ano, ontem foi o deadline, né, o limite para a linha mestra. E eu fiquei muito animada, assim. É interessante porque é um convite, né? Essa digamos assim, essa parte que a gente tem do ensino médio, que tem essa marca registrada EcoPrime, é muito prática, né? Então, projeto de vida é prático, é um convite prático a pensar nessa perspectiva. O empreendedorismo é um convite para a ação e o speech também é um convite para a ação. Então, eles sempre estão aplicando. Então, ontem eles ficam inseguros, né, de saber se eles entenderam bem ou não, mas vai na pressão, porque a gente trabalha com tempo, porque o Prime Talks a gente trabalha com tempo. Então, tudo que eles fazem de atividade dentro de sala tem tempo cronometrado, e eu fico lá batendo tempo, e eu lembro que teve... mas eu não consigo escrever assim no barulho. Eu disse, é pressão, a vida é pressão, é no barulho mesmo e tal, assim. Bora lá. E às vezes eu fico cantando, eles escrevendo para eles. Eu não consigo estudar, só consigo estudar silêncio. Vai ter que aprender a trabalhar no barulho também, porque na vida não é assim, só silêncio. Exatamente. Na empresa está todo mundo fazendo barulho, você tem que criar o seu ambiente. Aí a gente trabalha muita disciplina também. Eu lembro que esse ano eu pedi um caderno, Gabriel, para eles, porque eles meio que deram um bypass no ano passado. Eu jurava que eles eram tecnológicos, mas eu descobri que eu sou mais do que eles. Eles são para algumas coisas, mas para entregar trabalho eles não são. Eles vão ter um caderninho, vão deixar tudo lá registrado, né? E eu disse, olha, eu quero um caderno amarelo desse tamanho aqui. Coloquei todo tamanho lá. E aí teve um que fez assim, Miss, eu tenho um caderno lá em casa, eu vou trazer ele. Como é o seu caderno? Ele é amarelo? Ele é vermelho? Aí ele fez, não, ele tem um sapato na frente. Eu disse, eu não quero esse caderno. Na especificação que eu te E dei. por um acaso, ele é jogador. E ele fez assim, eu disse, olha, veja só, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando você tem uma partida e o seu coach pede para você botar um padrão azul, você vai de branco? Ele não. Eu disse, então, eu quero meu caderno vermelho. Que era amarelo para o Júnior 10 e vermelho para o Júnior 11. Exatamente. E aí, a disciplina, né? Você falar em público, você se comunicar, você precisa de uma disciplina, né? Então, você precisa ouvir, você precisa observar. Essas são as primeiras aulas, é aprender a observar e perceber as histórias ao seu redor. Então, eu mostro para eles como, por exemplo, eu posso descrever aqui esse estúdio, né, com riqueza de detalhes, e eu vou levando a pessoa numa viagem, levando de uma forma assim, de repente, você já conquistou a atenção. Então, a linha mestra nada mais é do que eu conseguir prender a atenção da minha audiência nos 30 primeiros segundos. Nos 30 primeiros segundos do YouTube. Ou seja, será que as pessoas vão querer me ouvir? Então, tem uns timelines, assim, umas linhas mestras assim, incríveis. Eu me empolgo. Eu misturo com eles, aí eu dou pulinho. Aí, Miss, o meu tá bom. Eu pulei quando você mostrou, pulou. Tá ótimo, tá maravilhoso. Porque eu me empolgo mesmo, assim. É muito lindo, assim. Muito, muito, muito lindo. Assim. E tem resultado, né? A gente sabe disso. E como é ruim perceber que tantos pais estão deixando de entregar essa alegria para os seus filhos, né? Tanto mais, né? De crescimento, essa forja que é tão importante para a vida. Eu não tenho dúvida que todos os alunos do Prime, né? Do ensino médio Prime lá da EcoPrime, que estão sendo forjados nessas disciplinas, e eu queria falar de outras disciplinas, né, mas disciplinas, digamos assim, que não são letivas, mas são absolutamente incríveis do ponto de vista de formação profissional mesmo e de caráter. E eu vejo esses alunos, eu vejo um destaque absurdo por onde eles forem. Por onde eles forem. Não só pelo nível de educação. Eu lembro que no meu primeiro emprego, eu chamava muito a atenção da superintendente de um shopping, porque eu trabalhava na parte administrativa de um shopping conhecido aqui de Recife. E a superintendente, que é a linha mestra antes da diretoria, ela gostava muito de mim. E basicamente eu virava pro meu pai é meu melhor amigo, e eu dizia, pai,
Eu acho que eu me destaco, eu era estagiário, primeiro emprego, 2011 isso. E eu me destaco porque eu sou amável com as pessoas. Porque eu sou respeitoso, porque eu chego no horário, porque eu cumpro meu trabalho, mas eu não faço nada especial, sabe, pai? Meu pai fez assim, meu filho, porque você transborda esse amor de Deus pelo próximo. Então, às vezes, é segurar a porta do elevador para alguém, é esperar alguém entrar, subir na escada rolante, no shopping tem muito disso, é cumprimentar todo mundo com um sorriso, com alegria. Então, já esse nível de educação que a gente vê nos alunos da Ecoprime, a gente já vê isso pelo caráter, pelo caráter cristão que a gente vem inculcando, né? Pela palavra, pelos princípios, a gente já vê esse destaque. Mas não somente isso, essa liderança, essa capacidade de tomar iniciativa. Esses dias eu vi um bilionário, muito conhecido, dono de uma grande indústria farmacêutica no país, a terceira maior do país, e ele falando que uma das coisas que mais marcam a contratação de um funcionário executivo para ele, ou seja, a galera de alto escalão para ele, é a atitude, não é tanto o currículo. Então, claro, eu quero habilidades técnicas, eu quero que o cara me entregue o básico daquilo que eu preciso, mas o que vai sustentar ele aqui, o que vai fazer ele crescer é a atitude, é a capacidade dele de ter iniciativa, de pensar na solução de problemas, de gerar resoluções. Eu estava vendo um cara que é meu professor de filosofia, no curso que eu faço, Guilherme Freire, um craque, e ele dizendo que nos primeiros empregos dele, ele gerou uma solução, um software, automatizou um processo que durava meses, ele transformou em automatizado para gerar a solução para horas. E ele lembra que o amigo de trabalho dele, tipo o líder dele, ficou chateado, ficou triste. Disse assim, cara, como assim? Como é que você fez isso? Por que você fez isso? Agora a gente não vai ter mais demanda. E ele, como assim, gente? Veja, não falta demanda. Exatamente, não vai faltar demanda. Agora eu gerei produtividade. E produtividade, a gente estava falando sobre até horas de estudo, não é mais e mais horas. Alguém que é produtivo não é alguém que necessariamente trabalha 14 horas por dia. O homem mais rico do mundo, tenha certeza. Ele não necessariamente trabalha 14 horas por dia. Mas ele montou um sistema, né? Um sistema que faz com que ele produza mais, ele se torna maior. Eu gosto de pegar essa parte agora, puxando um pouquinho para empreendedorismo. Os CEOs da lista da Forbes, do mais 500 são as 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos. Então a Forbes tem essa lista de mais 500. Os CEOs leem, em média, um livro a cada 2 semanas. Veja, é um cara absolutamente ocupado. Se a gente acha que a gente tem dificuldades e problemas, irmão, com 100 funcionários, imagina um cara que toca uma companhia com 16 mil funcionários. Amazon. Um cara que toca uma companhia. Veja, esse cara não é um explorador, ele criou do zero essa empresa. Com 3 funcionários, depois foi para 10, depois foi para 100. Ele precisou montar sistemas. E ele entendeu uma coisa que eu acho que a gente luta para entender, muitas vezes. Os nossos alunos estão entendendo isso nas disciplinas de empreendedorismo e storytelling. Você vai precisar se tornar alguém maior. E quando eu digo alguém maior, não é alguém soberbo. Você vai se tornar alguém maior quando você lê mais, quando você conhece mais, quando você entende novos mecanismos. O que o Guilherme fez de automatizar uns processos que duravam meses em horas é possível porque ele juntou o conhecimento que ele tinha, atrelando a busca dessa solução. E tudo isso que você falou, né? Uma das coisas que a gente lembra é que empreendedorismo ele foi algo que a gente pensou também nesse processo, né? Entendendo que todo mundo empreende. E aí, ninguém melhor para falar de empreendedorismo do que você, que tem assumido aí a frente, né, eu tenho sido dessa professor. Aula de empreendedorismo e trazido esse conhecimento para os alunos. Também uma aula por semana, primeiro e segundo ano, né? Ecoprime, a partir do ano que vem vai ter o terceiro ano de ensino médio, vai concluir o ensino médio. A gente foi na escadinha, né? Primeiro ano, ano passado, 2022, 2023, primeiro e segundo, e 2024, se Deus quiser, primeiro, segundo, terceiro ano ali para a formatura do terceiro ano. Então é uma aula por semana para essa turma, mas é uma aula absolutamente transformadora do ponto de vista de abrir a mente dos alunos para as possibilidades que existem. E não é que eles vão se tornar todos empreendedores ou donos de empresa. Eu realmente acredito que todos podem se tornar capazes, são capazes de abrir empresas, mas eu entendo que não necessariamente é o chamado de todos. E tem muito valor em você empreender com o dinheiro dos outros, entendeu? O que eu quero dizer? Sim. Empreender numa empresa de outra pessoa. Então vai ser um funcionário, vai ser alguém que vai ser concursado, vai trabalhar para o Estado, mas a mentalidade deles empreendedora muda toda a forma como eles encaram a busca pelo conhecimento e a busca por soluções. O empreendedorismo lá na escola realmente flexibiliza e mostra cases de muito sucesso, mostram dificuldades, processos, e a gente trabalha em alguns pilares. A gente trabalha em inovação, comunicação, a gente trabalha, né, produção e a gente trabalha também a ideia de finanças. Só que dentro desses 4 pilares a gente desenvolve mais 3 decorrentes, que são: toda empresa precisa ter o quê? Vendas, precisa ter gestão dos recursos, pessoas, processos, e precisa ter uma coisa que é
vendas, gestão e persuasão, talvez. Eu tô esquecido aqui. Vendas, gestão e tem um terceiro pilar que eu sempre falo com os alunos. Mas agora eu esqueci. Vendas, gestão e... Pessoas. Gestão, eu geralmente englobo Pessoas, gestão de processos, gestão de pessoas, gestão financeira. Mas são 3 pilares, Eu vou lembrar. Né? Produto, lembrei. Produto. Porque enquanto eu vendo alguma coisa, eu preciso estar melhorando a minha capacidade de vender, mas eu preciso estar melhorando a minha capacidade do meu produto, da entrega, da transformação que o meu produto ou serviço geram. Eu sou um consultor financeiro, eu preciso gerar uma transformação melhor para as empresas. Então, eu preciso melhorar a qualidade do meu produto. Eu vou entregar o quê? Associado com a minha consultoria presencial, eu vou entregar um treinamento online, vou entregar mais visitas, eu vou entregar um e-book, eu vou entregar um mapa de processos. Ou seja, eu estou melhorando o meu produto, a minha entrega para gerar mais resultado. Se eu gero mais resultado para alguém, a transformação que o meu produto gera, eu gero geralmente mais clientes satisfeitos geram novos clientes satisfeitos e aí eu vou multiplicando o meu alcance. Mas é vendas, produto, que é a qualidade do produto, e gestão. Então a gente toca nesses 3 pontos. Todo mundo, sendo dono de empresa ou não, ou trabalhando para qualquer outra empresa, ou trabalhando para si mesmo como autônomo, vai precisar pensar na perspectiva de vendas, gestão e produto. Então, essa mentalidade empreendedora é muito poderosa, porque ela coloca você como alguém ativo no processo de construção da sua própria vida. Eu não diria nem que é um protagonismo, porque o protagonismo, eu sempre brinco que é de Cristo na nossa vida. Uhum. Mas é um coadjuvante muito ativo, é um coadjuvante pronto para servir. É essa perspectiva que a gente tem trazido. Então, se ele não vai ser um empreendedor, dono de empresa, dono de um CNPJ, contratante de pessoas CLTs, ou seja, contratante de funcionários, colaborando com a vida de várias famílias, lá na escola são mais de 110 famílias, que são abençoadas diretamente com os empregos que a gente gera, e nas nossas empresas aí aumenta o número, mas imagina, se ele não for dono dessa empresa ou de alguma empresa, para prestar um serviço ou um produto, ele vai trabalhar na empresa de alguém. Então ele vai precisar ter uma mentalidade empreendedora, é isso que a gente trabalha. Quando ele tem essa mentalidade empreendedora, ele começa a entender que a própria vida dele é um empreendimento. Você diz, todos empreendem. Empreender é fazer acontecer, né? Poxa, eu empreendo na minha vida. Eu preciso ter disciplina de tempo para estudar. Se alguém está estudando para concurso, ele é um empreendedor, em certa medida. Porque ele precisa empreender esforços numa organização de tempo, gerindo recursos, vendendo essa própria ideia para si mesmo, porque às vezes o empreendedor ele vai precisar vender mais do que para um cliente e vender para si mesmo. Quantas vezes a gente precisou vender a EcoPrime para nós mesmos primeiro? Realmente a gente acredita nisso aqui. A gente só compra uma briga, uma ideia diferente se a gente acreditar nisso. Se a gente não acreditar, a gente nem vem. Então a gente vende para nós mesmos primeiro. Foi a construção do ensino médio isso aqui também, não foi? Isso. A construção do ensino médio a gente vendeu. Poxa, é isso que a gente acredita. É esse o nosso manifesto sobre o ensino médio. Então vamos. Aí a partir disso eu começo a vender para os outros. Eu vendo para os meus funcionários, porque aí eles são contagiados por esse sentimento, por essa cultura e começam a vibrar nesse sentido. E depois eu vendo para os meus clientes finais, que é a ideia de que eles vão contratar o meu serviço, porque eu acredito muito nisso. E geralmente alguém vai contratar você ou vai contratar o seu produto ou serviço se ele perceber que você acredita naquilo. Se você acredita. Então, essa ideia de vendas está muito entranhada, está ligada à comunicação, está ligada... E não é vendas, meu filho vai ser vendedor. Todo mundo é vendedor, vai vender o tempo. Ideias, né? A própria ideia. Ideias. Você empreende em ideias. O Prime Talks, os meninos vão estar vendendo ideias. Persuasão. Isso. É persuasão. Convencimento. Argumentação. Exato. Tudo está conectado, Tudo muito bem conectado. E o mais bacana é que todo esse processo aí, né, de empreendedorismo, comunicação, né, projeto de vida, traz uma segurança para eles de tal forma que quando eles precisam enfrentar qualquer concurso, seja lá qual for, qualquer prova, seja inglês de Cambridge, seja o Enem ou qualquer outra coisa, eles chegam fortalecidos. Olha só que diferencial. Porque é isso que tudo isso gera. É isso que a gente perdeu ao longo dos anos. Então, por que essa insegurança? Então, falar em público, quando eles veem que eles são capazes de fazer aquilo, ninguém segura mais eles. Ninguém segura. Eles olham assim, eu sou capaz. Então, assim, isso mexe muito com a autoestima deles, né? A forma que eles se enxergam. Poxa vida, eu consegui falar para esse público. Eu consegui falar os 5 minutos. Eu consegui lembrar. Olha só, eles vêm muito fortalecidos para a prova. É um desafio, muito difícil. É um grande desafio vencido, né? Exatamente. É diferente de você ter aquela cobrança de performance e você não tem essa contrapartida.
né, de você trabalhar tudo isso. Então, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas, né, colocam os seus filhos nessa corrida desenfreada, quando chega no final do ano, quando precisa fazer essa prova, que vai fazer coisa emergencial e vai para o psicólogo e vamos fazer uma coisa assim para ver se a criança, se o jovem naquele momento ele se acalma, ele tem aquele autocontrole, mas não trabalhou no processo, né? Tudo é um processo. Então, aí a gente volta para o ponto inicial, né, que é o equilíbrio. Né? A gente tem tempo, lá em Eclesiastes a gente vê que há tempo para tudo. Se o problema fosse tempo, a gente não tem essas 24 horas. Isso. Né? Então, o problema não é o tempo, é o que a gente faz com ele. esse recurso de tempo que Deus dá para a gente. Perfeito. Eu até brinco nesse sentido, porque a gente faz isso tudo diferente, com muita vibração. Mas, gente, sinceramente, ainda assim a gente é muito pressionado, não por pais em si, mas por um currículo muito extenso de conteúdos de outras matérias. Eu diria até que é menos ideal. Mas tem a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, a ideia de que você precisa entregar aquele tipo de conteúdo, de fato nós queremos preparar para essa prova também. Então, a gente está falando aqui de 3, 4 aulas na semana inteira sobre assuntos outros que vão trazer essa base. Eu realmente acredito que o que a gente tem entregado é suficiente nesse sentido, mas seria muito excelente que a gente pudesse negociar com outras matérias e avantajar o número de aulas dessas matérias tão mais importantes, na minha visão. Mas só para o pessoal até de casa que está assistindo, se você não compartilhou ainda, compartilha esse vídeo com o grupo da sua família, né, o grupo da sua igreja. A gente está falando sobre educação cristã aqui nessa perspectiva de ensino médio. E veja, se você que está assistindo aí, você não entendeu, nós fazemos isso tudo diferente, com insistência veemente, porque nós acreditamos nisso, mas ainda assim é uma aula. Ainda assim, a gente não tira todo o arcabouço de conteúdos que eles vão precisar, de matemática, de história, geografia. O que é que a gente faz? A gente vai além. A gente entrega. Ainda tem o inglês. Né? Não é um projeto a mais, simplesmente mais horas de inglês. A gente tem um bilinguismo forte. Né? E a gente hoje conta com, né, a gente falando assim, que são 4 aulas e tal, a gente oferece, né, química, física, matemática, numa quantidade que eles consigam, né, avançar bem nesses conteúdos e estarem preparados pedagogicamente para qualquer prova no meio do caminho. Mas a gente conta hoje com uma equipe muito preciosa. Né? Então, o conhecimento que é ofertado aos nossos alunos não é um conhecimento que eles estariam bebendo em qualquer outra escola. Nós temos um conhecimento que a gente entende que vem de Deus e eles são conduzidos de volta para Deus em todos esses conhecimentos. Então, nas nossas aulas de ciências, por exemplo, apesar deles entenderem a teoria da evolução, eles entendem que que Deus criou todas as coisas, eles entendem a sua identidade baseada em Deus, eles têm uma equipe de professores que tem essa mesma cosmovisão e estão alinhados, cuidando desses alunos dentro de sala, cuidando dos corações deles e cooperando nesse grande propósito. Né? Estamos numa escola, é um negócio, né? É uma empresa, mas é, antes de tudo, uma missão, é um ministério. Né? E aqueles que estão ali, estão conosco, né? Abraçando essa missão e esse ministério, nesse propósito de conduzir alunos para Deus. E aí a gente quer que eles estejam preparados para todas as provas ao longo do caminho e que estejam preparados para todas as oportunidades que aparecerem no caminho deles. E aí é onde entra o inglês. Porque o inglês hoje ele é muito necessário. Eu lembro que na minha época as oportunidades eram muito raras de alguém que fosse fazer universidade fora do país, por exemplo. Mas hoje é algo muito tangível, é algo muito palpável. Para a Ecoprime, então, é muito tangível porque a gente tem aquela parceria forte. E aí a gente tem buscado preparar os nossos alunos, né, Fabi, nesse intento, de que eles estejam preparados para um outro âmbito além do Brasil. Não estejam limitados aqui, mas possam abraçar outros universos fora. E a gente tem aí a parceria com o Christian Hall. O Christian Hall é uma oportunidade que eles têm, né? Eu fiquei bem feliz em ver os nossos alunos assistindo aulas em inglês, né? De universidade. De universidade americana e entendendo absolutamente tudo que o professor falava, né? E tudo dentro daquilo que a gente vem ensinando para eles. Então, assim, é uma oportunidade incrível deles terem um gostinho, né, da universidade lá fora e poder se planejar para isso. Né? Inclusive, esses créditos eles são aproveitados mais lá para frente, uma vez eles decidindo ir para essas universidades. E universidades muito bem selecionadas, né, Andressa? Universidades cristãs,
né? Que a gente sabe que a gente pode enviar os nossos filhos. O mundo não está fácil. Nos Estados Unidos não está fácil também. Exatamente, nada é fácil. Então, a gente tem um leque de oportunidades, né? De universidades que acolhem os nossos filhos, né? E eles vão estar preparados para isso, né? Então, essa é uma oportunidade, é um diferencial muito grande nesse projeto da gente, do ensino médio. E traz para a gente, é como se... É uma prova, né, de que a gente está indo no caminho certo, né, em relação ao que a gente tem acreditado, né, do bilinguismo. E tem alguns alunos que já dizem, né, que querem fazer universidade fora. E é muito legal essa ideia do Christian Hall, porque a disciplina da faculdade vai ser feita com alguns alunos a partir de 14 anos de idade. A maioria são disciplinas em inglês, mas tem algumas disciplinas em português também. Isso. Mas aí elas vão ser feitas em inglês, antecipando esses créditos. Com bons resultados nesses créditos, os alunos podem receber uma bolsa significativa. Quase 50% de desconto. Quase 50% de desconto só porque fizeram créditos e fizeram bem feito e tiveram bons resultados nessas provas ou nessas matérias. E aí eles vão poder chegar na universidade norte-americana, uma universidade cristã, e fazer uma faculdade fora e trabalhar lá, que às vezes é justamente o suficiente para você pagar o restante da faculdade, da mensalidade. Então, assim, é uma oportunidade de ouro para quem realmente quer fazer a diferença. Exatamente. Perfeito. Ó, eu gosto de pensar o seguinte, a gente também tem um fundamento muito grande, né, dentro das aulas de projeto de vida, empreendedorismo, storytelling, a gente também tem um fundamento muito grande em relação à tecnologia, né? A gente tem visto a nossa busca como Ecoprime, como escola, por trazer esse panorama de programação, essas habilidades de mexer com redes, com internet, programação de sites, designer, que é tão importante. Não é que o filho de alguém que estuda na Ecoprime vai produzir essas coisas ou seguir essa linha para a vida, mas eu gosto até de pensar. Na nossa juventude, muitas das coisas que a gente via como matérias ou então assuntos que nossos pais diziam assim, estuda. Eu lembro que a Andressa fez curso de datilografia, né? Ou seja, digitação. Aquelas máquinas de escrever. E a bicha é virada escrevendo rápido, né? Para escrever uma história, para escrever ela faz programa da rádio semanal. Tem uma prática muito grande. E assim, às vezes a gente pensa, poxa, eu não sei o que eu vou usar, né, desse conhecimento de programação. Por exemplo, eu não tenho conhecimento nenhum de programação. Mas hoje, com o que eu faço dentro das minhas empresas, era muito importante que eu tivesse. Hoje eu consigo contratar alguém, ok. Então não é que você precisa ser o cara da programação, o cara que sabe tudo. Mas é muito melhor quando você contrata e tem uma base para saber cobrar a pessoa, para entender o que ela está fazendo. Quando ela vai te explicar, você não fica... Que linguagem é essa? É grego, Então, assim, você consegue ter um discernimento prático. E olha, nós somos donos de escola. Nós somos donos de editora. Sou empresário. E a gente está lidando com um universo em que faria sentido eu ter essas informações de linguagem de programação, Java, Python, o que seja. E os nossos alunos estão tendo esse acesso, né? O nosso esforço é para que eles tenham mais isso. A gente está mexendo alguns pauzinhos para, inclusive, incrementar e melhorar ainda mais essas aulas de tecnologia. E em maior e menor grau, todos nós estamos envolvidos com a tecnologia. Né? Ou com a produção de sites, ou com a marketing digital dentro das redes sociais. Então, acho que é um conhecimento bem necessário para o mercado de trabalho. Não existe mais aquele cara que trabalha só com tecnologia. Né? De forma geral, a tecnologia avançou para todos os ambientes. Então, você tem tecnologia no ambiente médico, por exemplo, com robôs que fazem operações e tudo mais, inteligência artificial em todos os âmbitos, na advocacia. Então, você precisa de profissionais em todas as áreas hoje que mexam com tecnologia ou que tenham uma expertise nessas áreas. Então, né? Tanto a linguagem, uma segunda língua, né, como o inglês, tem o espanhol também, né? Sim. Ele expande todo esse conhecimento. A tecnologia e a linguagem, na verdade, a linguagem, né, a própria contação de história é uma tecnologia milenar, né, de vocês disseminar o que você faz, por exemplo. Então, você, como empresário, como é que você vai reverberar tudo que você faz? Através da comunicação. E a tecnologia faz o quê? Ela distribui isso, né, de uma maneira massiva. Então, veja só, ter noção disso. Né? Então, eu tenho um produto, eu quero espalhar isso por aí. Como é que eu vou fazer? É tecnologia. É isso que a gente tem hoje. Deixa eu te perguntar, uma área que está muito esquecida para muitas escolas, justamente porque essa corrida maluca de desgaste para os alunos, né, do ensino médio, terminam ofuscando esse pilar que é tão importante para a vida. Hoje eu estava falando sobre isso no meu Instagram lá, a gente produz conteúdo sobre casamento, Andressa sobre criação de filhos, e é interessante porque eu estava produzindo isso e eu disse, todo dia eu coloco um tijolinho
né, na minha saúde. E aí eu sempre falo que a vida humana é dividida em 6 áreas: relacionamento com Deus, casamento, filhos e outros relacionamentos, finanças, trabalho e saúde, corpo físico. E todo dia, pelo menos segunda a sexta, eu tento colocar um tijolinho ali no meu corpo físico. E o corpo físico, ele tem 3 pilares, né? Como é que você vai adquirir alta performance no corpo físico? Sono, alimentação saudável, esse é meu calo, meus 2 calos talvez, né? Mas mais alimentação saudável, que vamos dizer que era para ser 80%, 85% do tempo fazendo alimentação saudável, eu estou fazendo 60%. Não está muito bom. Mas, e o treino? Né? Movimentar o seu corpo, dar movimento para ele. Isso vai te ajudar a produzir mais, isso vai te ajudar a se tornar alguém, de alguma forma, melhor, vai te ajudar a se tornar alguém mais potente para produzir, ter capacidade de pensar e, de alguma forma, trazer sustentação para que você possa seguir nas outras áreas. Essa máquina aqui não pode falhar. E aí tem uma área que é muito esquecida no ensino médio, porque parece que tem pouca relevância, que é a área da atividade física, os esportes. E eu sei que na Ecoprime a gente tem um apelo interessante também para os esportes, e cada vez mais a gente está voltando os olhos para isso. Isso. E também alunos de ensino médio que fazem vôlei, fazem futebol, que fazem basquete, o que seja. O que é que a gente tem para falar sobre isso? Exatamente. A gente está agora, né, com a ótima coordenação, né, de esportes. O Flávio tem feito um trabalho incrível e o engajamento dos alunos do ensino médio tem sido muito grande. Né? Temos muitos esportistas, inclusive a saúde, né? Tudo isso que você falou é um pilar do projeto de vida. Perfeito. Né? Então, para você conduzir a sua família, para você servir, seja lá onde for, você precisa estar em dia. Né? O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. Né? Então, tem muitas decisões que a gente toma ao longo do caminho e essa forma de você se alimentar, a forma que você lida com o seu corpo, lá na frente isso vai reverberar. Perfeito. Né? Então, realmente é uma coisa que, na verdade, o sono, por exemplo, o adolescente de hoje, ele tem muita dificuldade com o sono, porque a gente tem um tempo limite, né? Então, quando o sol vai embora, é natural, a gente tem que sair da frente da luz. A gente precisa, se a gente quiser ter um bom sono, a gente precisa apagar com o sol. Eu tenho um dispositivo, quando o sol vai embora, o meu olho ele fecha assim, e eu tenho que me clausurar, e é uma coisa incrível. Então, é algo valioso que a gente ensina aos nossos filhos, é ter um bom sono, uma boa alimentação. A gente sempre pensa em dar o melhor, né, de educação para os nossos filhos, mas esquece de dar o melhor para eles comerem, por exemplo. Né, hoje a gente tem uma crise sem precedentes de tanta comida que não serve para nada que a gente come. Lixo nutricional. Né? E quando você para analisar, né? E aí a gente volta para as disciplinas que dão suporte para isso. Então, entender na biologia, né? Como é que o meu corpo funciona, né? Ver na química como é que essas combinações potencializa, inclusive, a minha mente a aprender mais, melhor. Né? Então, a gente percebe quando o jovem chega, não teve um sono completo. Tem muita gente com muito sono. E é difícil, assim, na verdade, a gente viveu aquela transição, né? Sem celular, com celular. Então, para eles é um mundo só com celular. Eles não conseguem nem conceber um mundo sem celular. E a gente tem essa tarefa de, na verdade, é que nem lá o povo lá do Egito, lá da Deuteronômio, a gente precisa lembrar como era antes. Precisa trazer como era antes. Para que eles tenham essa consciência. Então, é uma coisa valorosa você ensinar os seus filhos a dormir, a comer bem, tomar conta do seu corpo. Perfeito. Isso é uma prerrogativa para o aprendizado. Eu atendi uma família essa semana que estão paquerando com a Ecoprime, e uma das questões da família era que a criança, 10 anos, Gabriel, no meio da madrugada, vai para o quarto dos pais, e inclusive ele tem um colchão no quarto dos pais. É um convite, né? É um convite. Até eu ia, moço. Convite diário. Tira esse colchão, moço, pelo amor de Deus. Eu não resisti, né? E assim, com muito amor, assim, comecei a falar para ela o valor, né, de ensinar o filho como reflete na aprendizagem da criança. E essa criança tem uma certa dificuldade de aprendizagem. E quando a família falou isso, estampou assim, né? Fortaleceu essa teoria, que existe estudos a respeito disso, de que uma criança que não tem ele não tem um bom sono e ele não tem a segurança de dormir sozinho no seu quarto. Ou seja, olha só a insegurança. Isso gera insegurança na aprendizagem e vai gerar insegurança para o resto da vida. Total. Em tudo que ele vinha a fazer. Seja numa prova, seja lá
o que é que seja. Então, a mãe acha que está dando segurança e está dando um contrato. Exatamente. E eu falei para ela, olha, depois de muita conversa, com muito carinho, né? E ela falou, não, porque eu não gosto de história, eu não gosto de geografia. E eu acho que é por isso que ele não gosta. Você não gosta, mas como pode você não gostar? Aí eu comecei a falar para ela, né, qual a importância de você saber história, geografia. Comecei a falar aquelas coisas assim, ela... Até eu quero assistir essas aulas agora. E aí ela fez assim, mas tem jeito? Ele com 10 anos tem jeito? Regular o sono? Lógico que tem jeito. E, inclusive, quem é responsável é você. Quem é responsável é você. Lógico que tem jeito, né? Então, a criança que tem esse sono, alimentação, ela aprende mais, ela aprende melhor e ela gasta menos tempo para aprender mais. Uau, que massa. Então, veja só, que relação linda, né? E chega no ensino médio, parece que acabou, gente, acabou. Vamos lá, vamos todo mundo comer chocolate, andar ansioso, tomar milkshake, Isso. e só estuda, fica aí no ar-condicionado, olha pro livro. Só que na prática, sabe o que vai acontecer? Seu filho vai estudar um pouco, vai pegar o celular um pouco, vai olhar a tela um pouco, e ele não tem aquela prática de aquele hábito saudável para a vida, de se movimentar, de ir para academia, de fazer musculação, de fazer um abdominal, de fazer um marinheiro, de entender que a vida lá fora da sala de estudo é incrível, é bela, e ele tem que estudar, mas quando ele corre lá fora, ele volta para a sala de estudo e tem outro significado, tem outro potencial. E aí ele para de fazer isso no ensino médio. Meu Deus, é a hora de ele despontar nesse sentido, né? de ele entender que tem alta performance nesse sentido. Inclusive, o mundo empresarial hoje, ele tem os olhos voltados para essa área da saúde, graças a Deus, em algum sentido. Porque entendeu, mesmo que seja uma finalidade egoísta, que quanto melhor você tem a saúde, mais você produz. Exatamente. É interessante que nessa correria, né, é bem interessante, as crianças, os jovens, eles são abandonados, né? É uma coisa que eu gosto muito de falar para os pais que estão chegando no ensino médio, é que a Ecoprime tem, eu vejo isso como um valor assim, né, inegociável, que é esse acompanhamento dos nossos alunos, né? A gente tem um departamento de psicologia e a gente faz todo o trabalho de mentoria, de orientação aos estudos, e a gente chama as famílias para conversar. Então, eu faço questão de dizer, olha, a gente vai chamar quantas vezes for necessário. Não quer dizer que seu filho é um problema, pelo contrário, a gente quer ajudar vocês. Então, assim, no momento que eles mais precisam, eles não podem ser abandonados, né? A gente costuma ver criança de educação infantil ser chamada, né? Os pais dessas crianças, mas não do ensino médio, porque eles jogam na escola, vira aí, eu quero aprovação. Parece que o pai debandou, assim. Acabou. A ideia de que já acabou, né? Que a corrida já acabou. E, na verdade, eles estão nos últimos 100 metros e, às vezes, eles largam a mão nesses últimos 100 metros do filho e aí debanda, né? Desencaminha tudo. Não olha o aplicativo do celular, da escola. As mensagens. e eles, né, assim, muitas vezes querem se livrar, pensam que vão se livrar, né, do que a gente está pedindo, né? Aí vai e não ajuda em casa, dizendo o que é que aconteceu. Mas eles precisam ainda, né, desse afago, cuidado, né? Desse incentivo, né? O que é que eles precisam? De pai e mãe dizendo, olha, você vai, você consegue. Instrução ainda, instrução, né, Fabi? exatamente. Cuidado, proteção, né? E a gente tem isso como um também. valor muito, muito forte. Até a gente vai aproveitar os 3 últimos anos, né, Andressa? Até o último dia. Até o último dia. E como escola, a gente incentiva muito essa conexão dos pais com as famílias nesse processo, que é isso que vai dar segurança, né? Imagina você vê o esforço do seu filho, você está lá perto e vamos supor que ele não consegue o resultado que a família queria. E a mãe chegar e dizer, olha, foi feita a vontade do Senhor. Porque ele viu, né, a família viu o esforço daquela criança para alcançar aquilo. Isso faz muita diferença, né? Então, imagine a cobrança de, e se eu não passar... Então, o propósito não é agradar a Deus, não é glorificar a Deus, mas é fazer a vontade do meu pai e mãe terrena aqui. Então, veja só que disfunção, né? Então, é isso que a gente tem lutado contra. Não, eles vão passar para a glória de Deus. A gente faz um trabalho de excelência para a glória de Deus. A gente não vai abrir mão de dar o conteúdo, um conhecimento, que é um conhecimento que vem do próprio Deus, com excelência, né? E sempre corrigindo o que precisar, né? A excelência, ela tem a prerrogativa de corrigir a experiência. Não é perfeição, é excelência, né? A experiência, ela corrige a experiência ao longo do caminho. Então, a gente volta, a gente recalcula a rota, então é isso que eles têm que aprender. E aí a gente avança, né? Então, isso é excelência. Então, a gente está indo para... a gente aprendendo, né, Andressa, na implantação do ensino médio, a gente tem tomado cada vez mais decisões assertivas em relação ao que trazer para eles e o que eles precisam. Então, a cada ano, a gente está
levando eles para um nível muito mais alto. Então, ano que vem vai ser um ano de muito trabalho nesse sentido, de ajustes assim incríveis em termos de conteúdo, né, de conhecimento mesmo, assim, que a gente entende que o conhecimento ele vem de Deus, né, e ele volta para Deus, né? Então é fazer com que eles enxerguem a física, a química, tudo que eles apliquem essa cosmovisão cristã. Então isso a gente não abre mão. Então não preparamos apenas para um exame. A gente vai muito além. Olha só quanta coisa rica a gente conversou aqui agora. Perfeito. E se você quiser se matricular ou matricular seu filho, basta você entrar no link que está aqui na descrição. Você pode conhecer a Escola EcoPrime, vai ser um prazer te receber lá na nossa escola. Faz um tour. O tour geralmente leva 1 hora, então não vai com pouco tempo. O Brasil só tem pouco tempo. Então você não tem pouco tempo para a educação do seu filho. A gente falou coisas tão importantes aqui. Para de ser mesquinho, para de ser medíocre e vai lá com tempo. Gasta 1 horinha, você vai conhecer toda a escola, toda a nossa estrutura. São 25 mil metros de área. Tem vários prédios, tem quadra, você vai conhecer toda a nossa proposta pedagógica e ao mesmo tempo você vai poder fazer a matrícula do seu filho. O site é ecoprime.com.br e segue também o Instagram da Escola EcoPrime, @Escola EcoPrime com 2 6, Eco com 2 6, EcoPrime, tudo junto. Se você está até aqui com a gente, você pode vislumbrar um pouquinho daquilo que a gente tem construído e de como tudo que foi falado aqui, ele tem sido não a partir da visão de Fabiana, não a partir da visão de Andressa, de Gabriel, mas a partir de uma visão de Deus para a educação, daquilo que Deus tem nos chamado a construir. Seu filho talvez esteja na educação infantil, ou talvez ele esteja realmente no ensino médio. E eu quero te chamar a pensar nessa educação, não de acordo com as vozes desse mundo, mas pensar a educação da forma como Deus tem nos chamado a ver a educação. Entendendo que seu filho, talvez no ensino médio, esteja trilhando aí os últimos 3 anos para se preparar para a vida adulta. E nós precisamos preparar os nossos filhos não para o sucesso, ou apenas para o sucesso desse mundo, mas para o verdadeiro sucesso. Quando a gente fala sobre isso, eu sempre lembro daquela parábola de Jesus, né, que diz que aquele homem que encheu os seus celeiros, ele estava satisfeito e aí ele fica feliz porque eles estavam cheios, mas aí Deus diz, olha, louco, hoje mesmo te pedirão conta da tua alma, isso tudo para que serás? O sucesso desse mundo, ele é vazio, ele é nada, se os nossos filhos não temerem ao Senhor e não viverem uma vida para Deus. Então, vem conhecer a nossa proposta, vem entender o que a gente tem feito aqui, como nós temos entregado todo o conteúdo com excelência, mas principalmente como temos buscado com esforço, com dedicação, com muito trabalho e com a graça de Deus e a misericórdia dele conduzir os nossos alunos a conhecerem, crerem e servirem a Deus, mesmo nas carreiras mais exigentes, que é a nossa missão. Que mulher maravilhosa. Muito obrigado, Fabi. Deus abençoe. De nada. Deus abençoe abundantemente sua vida. Vamos orar para terminar? Vai. Vou pedir para você, peço ao nosso convidado a orar. Você pode orar, Fabi? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por este momento aqui, Senhor, por podermos livremente conversar sobre a educação cristã e sobre as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Que privilégio poder estar compartilhando com outras famílias, Pai, o que a gente tem aprendido ao longo desses anos, ó Pai. Nós somos gratos pelo entendimento que o Senhor tem nos dado. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, conhecimento, entendimento, sabedoria, Pai, para continuarmos conduzindo os corações dessas crianças e dessas famílias, ó Pai, de volta a Ti. É isso que nós, gratos, agradecemos, pedimos para que o Senhor faça infinitamente mais do que a gente esteja planejando ou pensando aqui. Em nome de Jesus. Amém. Como é que o pessoal faz para te seguir no Instagram? O meu Instagram é @Fabiana S. Thompson. Tô lá, careca, Thompson linda. Thompson, THOMPSO. Diário de Fabi também? E tem o Diário de Fabi também. Aí um leva o outro lá. Esse diário é riquíssimo. Para seguir Andressa com 2 S, EcoPrime com 2 Cs, tudo junto. Para seguir Gabriel, né, no meu caso, @GabrielCBO, tá? Então, siga também a Escola EcoPrime, tudo junto. E Editora EcoPrime, se você quer aprender um pouco mais sobre a educação cristã para escolas. A nossa editora atende diversas escolas cristãs em todo o Brasil, graças a Deus, e está crescendo cada vez mais. Deus te abençoe abundantemente e até a próxima. Obrigada. Próximo episódio.